Show de hoje vai contar a história de um dos, podemos dizer assim, dos maiores CEOs, empresários que eu já tive a oportunidade de conhecer. E não sou apenas eu que digo isso não. Ele é reconhecido mesmo, tem premiações. Enfim, quando a gente fala a respeito de grandes empresários que dão certo pelo mundo, mas o que leva esses empresários a fazerem sucesso? E como isso acontece da noite para o dia? Absolutamente. Muito trabalho, dedicação, suor e o mais importante, a persistência. E acreditar, acima de tudo, no seu talento, no seu dom e o mais importante, ajudar pessoas. Olha só que maravilha! Imagina você ir na sua casa, de repente você tem uma ideia de ajudar uma pessoa e assim sucessivamente. E aí se torna uma corrente do bem. Hoje, o meu convidado, ele tem uma história muito peculiar. Ele vai contar pra gente. Roberto Spiegel. Roberto, de São Paulo para Miami, nasce a Moraewa, realizando sonhos das pessoas, mas primeiro realiza o seu sonho, porque contar a história da Moraewa é contar a sua história. Exatamente. Partindo do princípio de administrador de empresa de São Paulo, a Moraewa tem 10 anos, então você começou com 30 anos aproximadamente, mas antes disso, toda uma história por trás, porque nenhum grande negócio nasce da noite para o dia, ainda mais uma mente brilhante. Obrigado pelas palavras, fico contente com o convite, né, para falar um pouco da história. Eu acho que é importante para as pessoas, né? É o que você falou, a nossa história, ela se torna contagiante, né, e aí consegue fazer, como você falou, uma corrente do bem, fazer com que as coisas aconteçam, né? E a Moraewa, ela é prova disso, ela é história disso. Né, a gente hoje já há quase 10 anos, já ganhamos prêmios afora, mundo afora, quase 90 pessoas hoje trabalhando com a gente, mais de 5 mil clientes atendidos, enfim, o movimento crescendo cada vez mais, estamos em 3 países, esse ano a gente deve fechar no total com 6 países de área de atuação e com energia para fazer o mundo inteiro. Mais. Mas essa energia toda é o que a gente fala, o empresário, tem que criar calo, empreender dói, não é fácil, e ainda mais no país que a gente vive. Agora, quando a gente fala a respeito de história de vida, Roberto, como surgiu a ideia do Moraewa? Não foi da noite para o dia, veio todo um processo em cima disso, processo de experiência de vida também. Eu brinco que eu falo que as coisas não acontecem por acaso, né? Então, meu pai, eu lembro eu pequenininho, meu pai ele era sócio de uma empresa, estou falando do começo de 1980, meio de 1980, meu pai era sócio daquela empresa Aberta Brasil Boutique, que ficou super conhecida no Brasil, tinha bandeirinha Brasil, Estados Unidos, no Silvio Santos. Tudo. E eu lembro dele importando fax para o Brasil, eles abriram uma Aberta Brasil também no Shopping Eldorado, enfim, e ele sempre viajava muito, eu acompanhava ele, eu acho que o bichinho de Estados Unidos picou desde aquela época, né? Mas enfim, aí isso faz parte do registro da história. Obviamente que a Moraewa não veio daí. Hoje, eu olhando para trás na minha história, eu falo, olha, como ela talvez tenha começado lá de trás, né? Mas a história ela foi engraçada porque quando eu casei, eu voltei do meu casamento na lua de mel e eu não tinha emprego, né? E aí eu estava procurando emprego, me indicaram numa empresa, enfim, resumindo bem a história, eu caí com o Fernando, que era o dono de uma empresa, que eu já conhecia ele há muito tempo, coincidentemente. E fui trabalhar lá e passou 6 meses. Empresa do quê? Era de fitness, era de empresa de fitness. E aí passou 6 meses que eu estava lá, desenvolvendo um trabalho de expansão comercial, ele vendeu a parte dele da empresa para ir morar nos Estados Unidos. E naquela época ele chamou a gente, que era da turminha dele, e falou assim, poxa, vamos para lá, vamos empreender lá. Então, na época ele fez aquele visto EB5 de investimento de 500 mil, que na época era 500 mil dólares. E aí ele chamou a gente, todo mundo ficou empolgado, mas obviamente que não deu certo, era uma ideia muito maluca naquela época, não tinha nem base para isso, enfim. E ele veio morar nos Estados Unidos e passou 4, 5 anos morando aqui, a gente meio que se manteve em contato, porque a gente já se conhecia há muito tempo, independente daquele trabalho. E um dia eu encontro ele no shopping, e vamos tomar um café, eu vou no escritório dele. E na época eu lembro eu indo pro escritório dele, eu falava assim, cara, eu conheço o Fê, eu vou perguntar o que tem pra gente, dali alguma ideia vai sair. Uau. Será que eu quero isso pra minha vida? E eu pensava isso, porque eu estava envolvido com outros projetos já nessa época. E aí eu falei, cara, mas eu gosto dele, gosto do papo dele, acho que vamos conversar. Cheguei lá no escritório dele, eu falei, e aí, o que tem pra gente?
Era uma época, isso foi 2014 mais ou menos, que o EB5 ele estava se popularizando no Brasil e o Flávio Augusto da WhatsApp estava abrindo as cotas do estádio do Orlando City. Exatamente. E o Fernando tinha proximidade com ele, ele falou, cara, eu tenho uma ideia legal aqui, ó. Voltei dos Estados Unidos agora e todo mundo me pergunta como morar nos Estados Unidos. Cara, pelo amor de Deus, vamos abrir uma consultoria disso. Aí eu falei assim, sendo bem sincero, né? Eu falei assim, Fê, será que tem bastante dinheiro nessa mesa? Foi minha primeira pergunta. Eu falei, cara, porque eu pensei, ganhar em dólar? Pô, trabalhar e ganhar em dólar é sonho de consumo, né? Aí ele falou, cara, acho que dá pra gente ganhar um dinheiro ali. Só que a gente tava muito focado no EB5. Por conta do Flávio, da proximidade com o Flávio. Enfim, acabou que a história com o Flávio não deu certo. Mas a gente, logo que a gente deu o primeiro passo, a gente falou, cara, aqui tem negócio. Porque as pessoas realmente precisam de tudo, ninguém sabe. Né? Então a gente precisa fechar o one-stop shop de como que a pessoa pode mudar para os Estados Unidos. Naquela época não existia isso, era assim, advogado de imigração e olhe lá, assim... 2014. 2014, não tinha empresa de imigração, agência de imigração. Não se falava disso. E foi uma época pré-problemas políticos do Brasil, né, que todo país tem problema, mas era uma época que ainda não tinha chegado ainda na reeleição da Dilma, que deu começou a polarização do Brasil, e aí depois impeachment, não sei o quê. E o movimento de imigração, desde aquela época, não parou de aumentar ano a ano, né? Aí, obviamente, a gente acabou pegando uma época muito boa, mas a gente se profissionalizou de tal forma que a gente conseguiu construir uma agência de imigração ao ponto de que a revista U Global, que é a única revista do segmento homologada, quando ela veio nos premiar como uma das 100 melhores agências de imigração do mundo, eles vieram perguntar a nossa metodologia. Quando eu mostrei para eles, porque eles estavam acostumados, na China tem muito agente de imigração, o que é o agente? Ele é um broker. Exato. Ele só ganha comissão daqui e dali. Quando eu mostrei o que a gente fazia, ele falou, cara, ninguém no mundo faz isso. Eu falei, pois é, a gente faz. Mas era um plano de negócios. É um plano de vida. A gente divide, hoje a gente tem uma metodologia muito grande, né? Que a gente divide em um tripé. A primeira é a questão do visto, a questão legal, obviamente, qual visto que você vem, como que vai ser teu processo, quanto vai custar esse processo, enfim, toda a questão do visto. A segunda parte é de dinheiro. Como que você vai se desenvolver no mercado americano, como que você vai revalidar um diploma, como que você vai abrir um negócio, ou seja, como que você vai investir no mercado americano, pode ser no mercado de ações, pode ser no mercado imobiliário, fix and flip, não importa. Então, a questão de grana. E o terceiro, que é o que a gente chama de living, internamente a gente chama de TR, que é o todo o resto, né? Então não é visto, não é grana, é o todo o resto. Porque aí é uma questão muito mais de concierge, de trazer o cara para os Estados Unidos, mostrar para ver se tem adaptação, aonde vai morar, escola de filho, plano de saúde, seguro de vida, caso, carro, absolutamente tudo que o cara precisa. Então, disso tudo a gente sai com um business plan para cada uma dessas áreas, vamos chamar assim. Então tem até um Gantt é aqueles gráficos, né, de tarefas. A gente cria até um Gantt para cada um desses 3 pilares, para que a pessoa ela saiba exatamente aonde ela está, para onde ela vai e como a gente vai fazer isso. Olha, vamos pensar aqui uma coisa muito simples. Vocês já viram várias entrevistas aqui no Show falando a respeito, principalmente de vistos, de como as pessoas... É uma pergunta que chega muito pra gente, sabe, Roberto? E uma coisa importante, e que é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade. Por isso que eu falo a importância de você ter bons profissionais. No caso, eu estou falando com o administrador de empresas. Então, olha como ele pensa. Então, você empresário que nos assiste, você que já fica com papel e caneta aí para anotar todas as dicas que a gente dá aqui, a importância desse tripé que ele falou. Olha só que bacana, não é apenas o visto. Não é apenas você, então tá, nossa, não tá bom o meu negócio, vou mudar. Vou escolher ali, peraí, vou Estados Unidos, porque eu tenho um amigo que mudou, que deu certo. Mas você sabe como é a história desse seu amigo? Ele te conta realmente o que está embaixo do tapete da sala dele? Não conta não. Acho que não. Porque ninguém quer mostrar suas fragilidades. Mas aí o que acontece? Você pega uma empresa que te dá essa estrutura e te faz pensar de que forma você vai imigrar. De uma forma segura, e o mais importante, porque muitas empresas, isso é fantástico, que ele fala assim, não vou falar marcas, mas uma grande marca foi e não deu certo por quê? É isso. Aí a outra grande marca foi e não deu certo por quê? Isso acaba gerando para o empresário um certo medo. Aí você tem que pensar o seguinte, como ele comentou aqui, você tem que ver a parte legal, partindo da parte legal,
a parte financeira, como é que você vai fazer o investimento do seu negócio, e realmente o terceiro, que eu achei tudo muito bacana, todo o resto. Porque às vezes o empresário quer e a mulher não se adapta. Às vezes os filhos, eu tenho casos de amigos que falam isso pra mim, meus filhos são adolescentes, é o meu sonho e é o sonho do meu marido, mas os meus filhos não aceitam. Porque já tem toda a base. A gente ali já ouviu de tudo. O cara quer, a mulher não quer, a mulher quer, o cara não quer. Exato. Os filhos querem, os pais não querem. A gente já viu tudo. E tem uma coisa interessante, você falou agora de empresa. Muita gente fala assim, a marca X veio e não deu certo, e fica com medo. E você sabe qual é o engraçado? É que quando alguém dá certo, as pessoas falam assim, ali foi meio sorte. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que, não, esse daqui é abençoado, Deus vai abençoar esse, não vai abençoar aquele. Você é bonitinho, você não, você é feinho. Que isso, gente? Tem estudo, tem jeito, tem forma, tem planejamento, isso para tudo, né? Isso para mudar para os Estados Unidos, para implementar uma empresa. Por exemplo, e eu falo, né, a Morareu, ela é sim a extensão da minha história de vida. Por exemplo, eu caí num golpe nos Estados Unidos e perdi um dinheiro. Que quando eu perdi esse dinheiro, toda vez quando você perde um dinheiro é sofrido, né? Ninguém gosta de perder. Só que o que me confortou na época foi que eu falei, eu vou fazer disso a experiência mais certa para os meus clientes não caírem nisso. Então dali eu criei o que eu chamo de business trip. Então eu trago clientes para cá, por exemplo, agora, daqui 15 dias vai ter cada 3, 4 meses tem, que eu convido meus clientes, vem uma turma de 30, 40, eu não cobro por isso. Cada um paga suas passagens, hospedagem, alimentação, mas eu não cobro, não é um produto que eu vendo. Eu trago eles para cá para fazer uma imersão comigo de Estados Unidos para mostrar aonde tem sucesso, por que tem sucesso, aonde não teve sucesso e aonde tem golpe. Porque todo mundo acha que as coisas são muito simples. Não. Ou dão certo ou dão errado. E não funciona assim. Não é. Pelo menos na minha vida eu construí tijolinho por tijolinho, caindo, voltando, como você falou. Você ser empresário é você criar casca, porque é pancadaria, não tem jeito. Você está no campo de guerra. Roberto, eu digo, tem que ter estômago para você empreender. Você tem que ter estômago, você tem que ter calo, criar calo no cérebro, pensar, repensar. Você tem estômago para isso? Você tem estômago para estar num país diferente, numa cultura diferente? Não adianta você querer implementar a sua cultura em um país que não é a sua cultura. Então você precisa entender, você é preparado para isso? Eu digo, não é só você pegar um avião e atravessar o oceano e falar, beleza, cheguei, agora vai plantar dólar, vai cair dólar. Não é assim, precisa de muito mais. Precisa de alguém para como o Roberto disse, às vezes os tombos são grandes empresários que vendem tudo no país de origem. Tudo, não falo só Brasil porque a gente está para 197 países, mas vendem tudo e vem para cá eu digo que não é ilusão, tocou no meu coração, Estados Unidos, eu vou para lá, só que não está preparado para pancadaria que vai receber. Não, e mais, aqui é Série A, né? Eu brinco, é Série A do Brasileirão. Boa. Ou seja, você quer jogar na Série A? É bom para você tem que se preparar para a Série A. Se você quiser jogar a Série C, você talvez não precisa treinar todo dia, 8 horas por dia, 365 dias por ano. Talvez para a Série C 2 vezes por semana tá bom, mas aqui não, cara. Você quer ganhar dinheiro? Eu tenho certeza que esse é um país que dá muita oportunidade, mas se prepara, fala inglês, busca entender a cultura, busca entender a adaptação, tenta saber como que é o marketing, como que é o comercial aqui. Será que é igual no Brasil, é diferente? Sim. Ou seja, você tem que saber estudar e ler a regra do jogo como ela é, porque ela vai se adaptando. O McDonald's, quando ele sai de país para país, ele vai se adaptando. Adapta cores, adapta cardápio. Exatamente. Por quê? Porque ele sabe que cada país tem uma cultura diferente, tem uma forma de approach diferente. Ou seja, isso eu estou falando de uma das maiores marcas de real estate do mundo, né? Exato. Não é nem de hambúrguer, de real estate do mundo. Os caras, eles sabem se adaptar, eles sabem jogar o jogo. Então você tem que olhar para quem está lá em cima e falar assim, cara, como esse cara fez? Não foi na sorte. Não foi simplesmente aconteceu e o papai do céu abençoou. Tem muito mais coisa, tem muito estudo, tem muito trabalho. E aí vem um pouco, mas também tem o lado legal dessa história, que assim, eu digo que é para todo mundo. Eu quero ver alguém me falar que não é para alguém. Eu provo que dá para fazer. Como? Se planejando. Às vezes pode não ser no tempo que a pessoa quer, mas que dá para fazer, dá. Eu garanto que dá.
Mas assim, eu já vi gente de todas as classes sociais, todos os gêneros, todas as formas, com dinheiro, sem dinheiro, engenheiro, mecânico, eu já vi imigrar. Mas, Roberto, muitas pessoas, quando perdem dinheiro aqui nos Estados Unidos, a decepção é tão grande que a primeira coisa que eles pensam é: vou arrumar as malas e voltar para o meu país de origem. Como você disse, eu cheguei, eu tive um prejuízo grande, mas eu resolvi ficar. O que te trouxe essa força para permanecer, para continuar sendo o quê? Você em São Paulo, sua família de São Paulo, seu irmão, seu pai em São Paulo, a família tá lá, a família da sua esposa, enfim. Mas o que te fez ficar? Essa persistência, da onde veio essa força? Eu acho que cada um tem um dom, vamos falar assim, cada um tem um potencial. Eu não vejo a minha vida ela nem começa e nem termina na palavra dinheiro. Para mim o dinheiro ele é mecanismo de algo que eu quero construir. Então eu perder dinheiro nada mais é do que uma experiência talvez mais pesada, mas para o mesmo fim, ou seja, não foi por acaso. Talvez eu não me preparei bem para aquilo que eu estava fazendo e por isso eu tomei porrada. De novo, não é culpa do Papai do Céu. É culpa minha, foi culpa minha. De alguma forma eu negligenciei algo, ou deixei passar, ou não me preparei. Então não tem problema. Foi sofrido? Lógico que é, ninguém gosta de perder. Mas, de novo, a minha vida não se resume de quanto dinheiro eu estou fazendo no mês. Para mim, a Morareua, ela é uma causa, eu falo a Morareua, eu consegui fazer, e acho que isso é a chave do sucesso, num tripé baseado em idealismo, porque eu sou um cara idealista, e quem trabalha na Morareua hoje é comprada com esse objetivo. Concorrentes vivem assediando um funcionário meu, os caras me ligam e falam: ô, fulano me ligou agora, tá me oferecendo mais. Porque os caras ali também não estão comprados só com dinheiro. O dinheiro tem que existir, mas o dinheiro tem que ser veículo, ele não é fim. Então o idealismo é uma coisa, fazer o bem para os outros. Por exemplo, eu paro o que eu estiver fazendo quando um green card é aprovado. Que legal. Paro, chamo o cliente no Zoom e gravo ele no Zoom e mando para ele a recordação. Porque aquilo ali foi o resultado de uma escolha que ele fez e que acabou dando certo. Então, isso para mim é o que mais me move, né? Então, quando você fala de idealismo, fazer bem para os outros e, obviamente, lucratividade. Um negócio ele tem que ser autossustentável, ele tem que ser bom para você crescer cada vez mais. Então, eu acho que quando a pessoa ela tá focada só, e eu não acho que isso é um problema, tá? E é importante dizer isso, eu não quero ser hipócrita aqui, mas eu acho que quando a pessoa está focada só no dinheiro, às vezes o dinheiro ele é um motivador para você ir ou para você voltar. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que mudam para os Estados Unidos, ela não está necessariamente focada no dinheiro, ela quer uma segurança, ela quer uma qualidade de vida, ela quer um planejamento para os filhos, ela busca outras coisas. Só que no dia a dia, obviamente, o dinheiro pesa. Então, às vezes, a pessoa acaba tomando a errada decisão de vir e não se planejar, ou de voltar porque tomou a porrada. Então, eu acho que... Só que se a pessoa para e lembra de todo o resto, acho que talvez, sabe, dá pra continuar. E, de novo, a vida ela é feita de experiências. A gente vive a nossa vida, o nosso dia a dia é repleto de experiências. Você vai fazer o que com isso daqui? Ou você vai fazer uma melhoria no teu gabarito profissional e usar disso para que seja cada vez melhor, para que você tenha mais voz, para que teu programa alcance mais pessoas. Cada vez mais pessoas. E aí o que acontece quando você tem um objetivo desse? O teu programa acaba sendo valorizado cada vez mais e, obviamente, acaba gerando, inclusive, mais dinheiro. Valor agregado. Não tem como. É uma roda isso. Isso é o natural. Agora, Roberto, quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm quando você viaja ao Brasil? Porque o Roberto, gente, pegar a agenda com ele, você pode falar com o presidente da República de qualquer país do mundo, é mais fácil. Agora, pra falar com o Roberto, eu acho que eu tô há uns 3 anos Roberto, pode ser agora? Eu tô na China. Roberto vai ser, eu tô no Brasil. Roberto vai ser, então, eu tô chegando em algum lugar. Então, assim, olha, isso aqui é raro. Então, essa entrevista que você tá vendo aqui, eu nem sei se eu tô... É um holograma, eu ia falar isso agora. Este é um holograma. Olha aqui, por isso que eu falo assim, ó. Será o Roberto de verdade? Muito Roberto, bom. agora eu te faço a pergunta.
que as pessoas mais têm dúvida? Com as suas viagens pelo mundo inteiro aí, o que as pessoas mais têm dúvida? Qual é o medo? Qual é o maior medo? Isso é uma pergunta ótima, porque, na verdade, eu gosto sempre, já viu que eu trabalho de pilares, de tripés, né? E tem mais um também aqui de cliente que são a origem do medo das pessoas. A origem do medo também é por um tripé que o primeiro é um motivo, é algo que envolve muito dinheiro. Então, por exemplo, um processo de imigração, não só os custos, mas todo o processo em si, ele envolve um grande montante. E isso gera medo nas pessoas, obviamente. Porque, cara, você está lidando com muita grana, ótimo. Segundo deles, falta de conhecimento sobre processos de imigração. E querendo ou não, ele vem na Morareu, ele é super bem atendido, mas no final do dia a gente, e nem ninguém pode, é importante que saiba, ninguém pode garantir resultado nisso. Se alguém garantir resultado, sai fora porque você vai tomar, there's no free lunch. Não tem almoço grátis. Alguém falou, não, eu te garanto, vai embora porque isso não existe. Então, se a empresa que está trabalhando com você não pode garantir resultado, significa que você não tem garantia de resultado. Eu falo que o que a Morareu tem garantia é um bom processo. É um processo que quando você olhar, você fala, cara, olha que animal, tá bem escrito. Exato, ele fez um business plan pra ti. Então, grana, primeiro motivo. Segundo motivo, falta de conhecimento. E o terceiro e principal, que o cara planeja uma vida que nem ele sabe como vai ser. Então é uma projeção de futuro sem saber como vai ser o futuro dele. Então pensa o desconhecido. Então esses três motivos é o que geram todo medo a ponto de pessoas procrastinarem anos e anos e anos uma vontade, por exemplo, de morar nos Estados Unidos. Onde no final do dia, se você falar assim, cara, eu não tenho certeza, trabalha home office, faz um visto de estudante, tira um ano sabático nos Estados Unidos, arruma tuas finanças para te dar esse suporte, faz o teste, adaptação, faz uma experiência, porque o máximo que vai acontecer vai só te custar algum dinheiro. No outro vai custar talvez dinheiro. Imagina quantas pessoas não vão em festinha de criança há 10 anos no Brasil falando que querem morar nos Estados Unidos. Muita gente. E tá lá, não, que eu sonho em morar. Vamos comprar uma casa nova? Não, porque eu tô pensando em um dia morar. Ou seja, cara, a vida tá passando, o negócio tá acontecendo e o cara tá lá parado. É o tempo, é a vida. E é o tempo. O dinheiro a gente ganha e perde. O tempo a gente não tem como recuperar. Não recupera. Não tem como. Eu falo, o dinheiro é assim, olha, é um cardiograma. Às vezes você tá ganhando bilhões, outro dia você não tá ganhando quase nada, no outro dia você volta, você recupera, porque é o normal da vida, é o negócio. E o negócio, ele é frio. Ele é frio. O negócio, ele é frio. Ele é um papel, ele é um business plan. Você olha, você analisa, você vê os riscos, você faz as projeções e você toma a sua decisão. Só que atrás da sua decisão que vem a sua emoção, que é onde você precisa ter esse equilíbrio emocional para dizer sim, eu vou, eu topo, eu estou dentro, eu quero vivenciar isso, eu quero ter essa experiência na minha vida, eu quero sair da minha zona de conforto. É isso. Eu estou disposto a isso. Isso faz com que a pessoa ela não fica presa só ao medo. Exato. Porque... E eu te pergunto, mas qual que é seu medo? Qual que foi seu medo? Qual foi o meu medo? Na mudança? Zero. Nenhum. Assim, porque tudo que eu sofri antes. Eu me planejei para vir. O resto foi... Eu vou te contar uma história rápida. Um dia um cliente me contratou e na época eu fazia meio que tudo, a Morareu era pequena. E ele queria fazer um projeto num negócio de televisão, de um projeto de televisão, de um canal, alguma coisa assim. E ele pediu para eu levantar algumas propriedades aqui. E aí eu fui lá e uma delas eu gostei muito e salvei para o projeto. Então eu entrei no Zillow naquela época, Zillow.com, achei a propriedade e salvei. Era a única casa que eu tinha salvo ali. Porque eu amei aquela casa. Amei. Isso eu tô falando de 2015 ou 2016. E aí fui lá levar pro cara, no final o projeto não andou, tudo bem, whatever, vida que segue, não tem problema. Quando eu venho em outubro, que eu decido que eu queria mudar para os Estados Unidos e falei para minha esposa, vamos, pra gente achar a casa, que eu queria, a gente ia alugar uma casa, chegar alugando,
E eu falei, vamos alugar agora em outubro para mudar em dezembro. Ela falou, vamos. Quando eu pouso o avião aqui em Miami, que eu ligo o celular, ligo a internet, me vem um e-mail do Zillow dizendo que aquela casa, 3 anos atrás, estava disponível no mercado para alugar. Eu virei para ela e falei assim, amor, a gente perdeu a viagem. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu já sei a casa que a gente vai alugar. Era a casa. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, tá aqui, ó. Essa casa assim, ó, salvei que eu amei aquela casa. Destino. E é onde eu moro hoje? Nessa casa. Há 4 anos. E não quero sair dali. Tô bem demais ali. Tô Ou seja, feliz. é isso que eu brinco assim, até isso deu certo, sabe? Tudo conspirou, mas tudo. a partir do momento que você virou a chave, que A você partir- mudou é. a sua mente e falou, não, É que eu, vou de novo, o que eu fiz? Como eu sei os caminhos, o que gera medo para os clientes, eu fui tirando para não gerar medo em mim. Então a questão de grana, eu me planejei para começar a ganhar em dólar antes de mudar, por exemplo. A questão de conhecimento do processo, eu trabalho com isso, então obviamente eu conhecia. E quanto à vida, a expectativa da vida, eu fiz uma coisa que eu acho que foi muito sábia. Eu virei para minha esposa e para os meus filhos e falei o seguinte, olha, por mais que na minha cabeça eu queria vir para ficar, eu virei para eles e falei assim, ó, eu quero propor de irmos 1 ano. E se a gente não gostar, a gente volta. A nossa casa no Brasil, deixa no Brasil. Eu só venho de carro, eu falei, a gente não vai se desfazer de nada, eu não vou substituir nada na minha vida, eu vou agregar na minha vida. Então, eu falei, o que vocês acham? Eu falei, o papai promete o seguinte, se não gostar, a gente pega o avião e volta. Por que eu fiz isso? Para gerar uma expectativa muito abaixo, inclusive, do que eu achava que seria a realidade. Porque o problema das pessoas é que elas geram uma expectativa muito alta. Eu brinco nas minhas palestras, eu falo para os caras assim, não vira pro teu filho e fala que ele vai ver o Mickey todo dia. Porque ele não vai ver o Mickey todo dia. Talvez de final de semana se você morar em Orlando. Porque todo dia ele tem que ir para a escola, ele tem que fazer a lição de casa, ele tem que fazer atividade física, ele tem que almoçar, ele tem que jantar, ele tem que isso, tem que aquilo. Ele não vai ver o Mickey todo dia. Então não cria na expectativa, na cabecinha dele, que ele vai ver o Mickey todo dia. É mais ou menos isso. Ou seja, quando você projeta algo que você não conhece, você... E aí depois não é aquilo, porque a vida não é assim. Exatamente. Aí vem uma frustração que nem precisaria existir, porque a tua vida pode ser maravilhosa. Só que você colocou a régua tão lá em cima que não existe. Né? Ou seja, vou ver o Mickey todo dia. Não, não vai. Quem vê o Mickey? Nem um cara que trabalha no Mickey vê o Mickey todo dia, gente. Roberto, se você cruzasse lá em São Paulo com um rapaz, sei lá pelos seus 29 anos, indo encontrar um amigo num shopping. Um amigo que fala, pá, esse cara tem umas ideias legais, acho que eu vou ter uma boa fonte ali. E de repente você esbarra com esse rapaz, Roberto de hoje. Mas esse rapaz, ele tá cheio de dúvidas, ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele, ele tá com 3 empregos, ele fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso pagar minhas contas, a situação não tá muito legal pra mim, não. E você esbarra com esse rapaz, Roberto. Com o Roberto, de 29 anos. Qual é o conselho que você daria pra ele? Que eu daria... Pro Roberto, de 29 anos. De 29 anos, eu acho que é continuar com o brilho e a vontade de viver. Acho que esse é o meu único conselho. Porque foi isso que fez eu me tornar o que eu sou hoje. O brilho? O brilho e a vontade de viver. Porque eu acho que isso é o que muda a vida da gente, é o que muda... Porque isso, pra mim, tá implícito absolutamente tudo que a gente falou aqui. Né? A vontade de viver, de você crescer, de você passar mais pros outros, de você crescer mais como empresa, como empresário. Eu tive uma despedida na semana passada do meu funcionário mais antigo. Que ele saiu por questões pessoais dele. Não foi concorrente tentou contratar ele 10 vezes, mas ele não... Ele, por uma questão familiar dele, ele... Tá bom. E aí eu fiz questão de juntar a empresa inteira para dar tchau para ele. E agradecer ele por tudo que ele viveu comigo, porque ele foi, acho que... Ele era o meu funcionário mais antigo, e ele foi talvez o 3º ou 4º funcionário da Morareua.
E foi muito emocionante a reunião de despedida pelo agradecimento por tudo que a gente passou. E ele virou para mim e ele falou assim: Roberto, eu queria que você soubesse que a Morareua, ela marcou a minha vida. E ela mudou a minha vida porque hoje eu sou um ser humano melhor. Então quando eu falo de vontade de viver, é porque isso faz parte da vida. É isso que dá vontade de viver mais. Sabe, você fala, cara, eu tenho potencial para isso, então que eu consiga crescer o máximo possível. Mesmo com todas as... lógico. Mas nunca vai ser fácil. Para qualquer grande empresário, não existe coisa fácil. Se fizesse coisa fácil, estaria em casa... Jogando videogame. Fumando um charuto e pescando. Não existe. Não existe. Utopia. Isso é utopia. Isso é jogo de gente grande e não tem facilidade. Mas não precisa ter. O importante é você ter esse prazer em viver. Brilho. O brilho de viver. Brilho de viver. E com esse brilho de viver, eu termino meu bate-papo hoje, o show de hoje, esse especial com Roberto Spiegel. Deixa eu tocar para ver se é verdade, porque ele viaja muito tempo, esse é um holograma daqui. Roberto. Obrigado. Que Deus te abençoe. A nós. E que você continue levando esse brilho de viver para milhões de pessoas no mundo inteiro e que possam realizar os seus sonhos através da Morareua, através de um empresário como você. Que orgulho eu tenho de dizer que eu estive hoje aqui, de mãos dadas, com um homem que já mudou a história de muita gente. Assim Parabéns será. pelo Obrigado. seu trabalho. Tamo junto, para todos nós. Obrigado. E aí, vamos para esse brilho no olhar? Vem para cá. Morareua. Eu já tô aqui, ó. E agora só falta você. Gente, eu fico por aqui. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua companhia. E eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau.